Estamos de volta, programa Questões de Fé. Agora nós vamos conversar com o padre Vicente Menezes. O padre Vicente Menezes tem responsabilidade na pastoral do dízimo da Arquidiocese de Belo Horizonte. Bom dia, padre. Bom dia, padre Zé Cândido. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. O que é isso? Vai ter, existe um mês, na minha paróquia é novembro, o mês reservado, continua sendo novembro? Continua. O mês de conscientização É novembro. sobre a importância do dízimo é novembro. Novembro. Aí vem tem preces, tem um pequeno comentário nos folhetos do primeiro até o último domingo de novembro, que normalmente coincide com a festa de Cristo Rei. Exatamente. Cada domingo será distribuído um material com a oração, com um texto de conscientização, alguma parte também sugestão bíblica para meditação em casa e assim conscientizar sobre a importância do dízimo para a evangelização. O porquê que nós... Essa preocupação do mês, de todo mês de novembro, as paróquias fazerem esta conscientização e assumida conjuntamente por toda a arquidiocese, eu sempre achei muito importante, sabe por quê? Para não pensar que é uma coisa da paróquia, é uma coisa da arquidiocese e da igreja. Você acha que nossa igreja está precisando dessa conscientização? Precisa muito. O dízimo, ele é bíblico. O dízimo, ele abre o caminho para a partilha, para a solidariedade. O dízimo, ele favorece quebrar o egoísmo e eu me preocupar com o outro. A alegria do outro ser a minha alegria, a dor do outro ser a minha dor. Então, quando pensa dízimo, não estamos simplesmente pensando em captação de recursos, embora o dinheiro, as coisas materiais tenham o seu valor e são necessários para a evangelização. Mas nós estamos preocupados com pastoreio, o cuidado com as pessoas, o cuidado com a igreja, o cuidado com a missão da igreja. Muita gente pensa assim, eu já ajudo não sei aonde, eu dou o dinheirinho lá, até para a pessoa que está lá na porta da igreja na hora da missa, que ficam lá esperando uma contribuição, aí a pessoa, eu já faço a minha parte, mas parece que isso não é suficiente, né? E tem motivos. Certo. Né? Nós precisamos fazer uma distinção entre as doações, entre o dízimo e as ofertas. As ofertas são aqueles momentos de celebração em que, na hora da preparação das oferendas, nós colocamos ali uma contribuição para o culto, para as necessidades evangelizadoras. A doação é para as entidades, associações, creches, asilos, tantas obras bonitas que a igreja tem, que a sociedade tem e que também somos chamados a contribuir e a colaborar. Agora, o dízimo, ele é na comunidade paroquial, na igreja, na paróquia, onde a pessoa é batizada, ela ganha o dom da fé. Com o batismo, as portas da igreja se abrem e ela começa a participar dessa comunidade de fé, dessa igreja, ela se torna igreja e o dízimo, então, é um sinal de pertença, de amor à igreja, de colaboração, de preocupação com a missão da igreja. O senhor veja, por exemplo, quando a pessoa entrega o dízimo dela na comunidade paroquial, uma porcentagem vai para a arquidiocese. Alguma coisa dali vai para a missão, por exemplo, na Amazônia, no Nordeste ou até em outras partes do mundo. A pessoa, muitas vezes, ela não pode ir ser missionária lá longe, mas ao contribuir com o dízimo, ela cria condições para que outros o façam. E a gente conhece uma frase bonita que diz: quem ajuda a pregação tem méritos de pregador. Então, com o dízimo, a pessoa cria condições para que a palavra de Deus chegue a todos os lugares e mesmo ela não estando lá fisicamente, como missionário, como padre, como leigo, como pregador, mas ela está ali espiritualmente presente porque ela deu a sua contribuição. Então, o lugar do dízimo é na comunidade paroquial.
não em outras instituições. Agora, eu sinto, por exemplo, não estou me referindo a uma paróquia, nem a minha especificamente, mas eu sinto que muita gente é católico, até vai à missa, etc. Os católicos de missa, mais ou menos todo domingo, eles têm muita dificuldade em entender isso, eles são resistentes. Eles acham que a igreja já é rica, né? Que ela recebe dinheiro do governo, de alguma forma. A igreja é comparada, principalmente igrejas onde a comunidade é fraca, digamos assim, não por causa da pastoral, mas por causa das circunstâncias sociais, sociológicas. Uma igreja no centro sempre tem uma mobilidade muito grande, tem assembleias e não comunidades. Aí o que acontece? Eles vêm lá e acham que é igual prefeitura, igual prédio público. Então, eles querem usar, usufruir, gastar. Eu já vi casos, por exemplo, que a gente tem água mineral na sacristia para o serviço das pessoas, né? A mesma gente que está na igreja, está com sede, quer tomar água, vai lá, uma água mineral, que tem aquelas coisas. Aí a pessoa está fazendo caminhada na rua, entra na sacristia com a garrafinha, pega a água da igreja e vai tomar. Ou seja, não é justo isso, né? Afinal de contas, ele não está lá, ele não contribui, mas acha que aquilo ali é público. A igreja não é público. Tudo ali é particular, tem custo e são os fiéis que mantêm a igreja. A igreja não é mantida por outras governo, não sei o quê. Pelo contrário, a igreja, até que ela não paga todos os impostos, mas paga muitos impostos também. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que as pessoas, elas têm que ter a responsabilidade de saber que quando elas chegam numa igreja, encontram o folheto, encontram a iluminação, algumas igrejas têm um aparelho lá para ficar fresquinho, o ar-condicionado, tem o ministro que está celebrando, tem o material da celebração, enfim, um custo que é alto. E a pessoa, se ela não contribui, outra pessoa está contribuindo para ela, mas não é justo, é parasitismo. Certo. Fala disso porque é preciso. Certo. Muito bem, Padre Zé Cândido. É um tema importante porque o dízimo, ele contempla várias áreas ou necessidades da igreja, da evangelização. Por exemplo, a dimensão de culto, de celebração, de louvor a Deus. A vela, o vinho, a hóstia, tudo isso tem um custo. Também a dimensão religiosa, toda a parte de melhorar os espaços sagrados, torná-los mais sóbrios, mais elegantes, mais bonitos. Também os salões comunitários para as reuniões, para os encontros, as construções. A outra dimensão muito importante que o dízimo contempla, a dimensão missionária. A formação dos catequistas, a formação dos ministros, dos leigos e das leigas, e às vezes ajudando paróquias irmãs, dioceses irmãs, lugares mais necessitados. E uma outra dimensão também importante, que é a questão da caridade, da solidariedade, cuidar dos das pobres, obras né? sociais. Não descuidem dos pobres. Nós somos chamados a ter essa dimensão. Então a igreja, ela não é um clube, onde cada um dá um tanto e passa a ter direito. Na verdade, quando a pessoa contribui com o dízimo, que também é uma outra coisa importante, o pessoal fala muito, pagar o dízimo. Na verdade, a gente não paga. A gente devolve um pouco do muito que Deus nos dá. E, na verdade, a gente contribui. Exatamente porque eu fui batizado, eu sou igreja, eu amo essa igreja e, por isso, eu abro o coração, porque, na verdade, o dízimo sai do coração que ama, do coração que se sentiu amado, e porque ele fez essa experiência do amor, ele também ama e ele contribui. E aí dá condições à igreja de evangelizar. Então, como o senhor citou muito bem, a igreja não é um clube de sócios, a igreja não é uma mera construtora de obras, ela não é uma associação, uma ONG, a igreja é o povo de Deus, o corpo de Cristo, o mistério da fé, e ela está a serviço do Evangelho, da glória de Deus e do bem dos irmãos. E o dízimo entra aí, então, como ferramenta de contribuição e de participação
onde a gente reconhece a bondade de Deus. Então, no fundo, é isso. Deus é bom e eu reconheço a bondade dele e participo da obra dele. E agora vamos falar rapidinho, porque o nosso tempo já esgotou, sobre o segundo congresso arquidiocesano da Pastoral. Vai ser agora? Em setembro. É um dia só? É um dia só. De 8? Começa às 8 da manhã, termina às 17 horas, lá na PUC São Gabriel. Todos estão convidados, especialmente o pessoal que trabalha na Pastoral do Dízimo, porque será um tempo forte de meditação, espiritualidade, formação e, sobretudo, partilha, porque cada pessoa vem da sua comunidade e vem cheia de experiências. Nós teremos expositores de fora, como o padre Wagner Scarponi, que entende bem de dízimo. De fora, então. E vem de fora. Também vem o Dom Edson, nosso querido Dom Edson, bispo auxiliar, que é o responsável pelo dízimo na Arquidiocese de BH. E lá na Rensk, na região Conceição, ele nos apoia e nos ajuda muitíssimo. E virá também o André. O André, ele é um leigo lá da Bahia. Ele trabalha na Mitra de Camaçari. E é uma pessoa assim, ele é fantástico. Tem um belo conhecimento de Bíblia, da história do dízimo, dos trabalhos que são feitos com o dízimo no Brasil. E ele consegue passar a mensagem com piadas, com humor, com alegria. Então, show. É um show, mas com conteúdo. Não é aquela coisa assim, periférica, superficial, não. Vale a pena os padres, leigos, leigas das diversas comunidades de toda a arquidiocese fazerem a inscrição. Já temos muitas inscrições, porque elas são somente pelo site da Arquidiocese. Então é o modo de fazer a inscrição. Vamos lá. Inscrição. Entra no site da Arquidiocese de Belo Horizonte, www. Não vai pagar nada, tá? Porque não paga nada. O dízimo já está cobrindo isso. Exatamente. Então, www.arquidiocesebh.org.br/pastoral do dízimo. Tudo junto. Vai chegar, já vai a página. bh.org.br/pastoral do dízimo. Entrou aí, tem lá 5 perguntinhas. O seu nome, a sua paróquia, então é importante o pessoal falar a paróquia, a forania, qual forania pertence e a região, só isso, para se inscrever. Não paga nada, rapidinho, e vai ter um dia de formação sobre o dízimo. Mas se você fizer a inscrição, vá. Não faça inscrição, depois não vai, né? Isso é verdade. Tem que fazer, porque como não paga, já sei como é que funciona isso. Não paga, então não tem compromisso. Não. Fez a inscrição, assume o compromisso. Padre Vicente, obrigado pela participação. De nada, eu agradeço. Beleza. Tudo de bom pro senhor. Obrigado, tchau.